De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, meus queridos amigos, ouvintes, internautas que nos acompanham aqui na Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e nós nos encontramos aqui todos os domingos às 11 horas da manhã para trazer temas relacionados à nossa saúde diante de uma ótica espírita. No dia de hoje, nós estaremos conversando sobre um assunto bastante interessante, um artigo científico que foi publicado recentemente, no dia 24 de fevereiro deste ano de 2026. Um artigo que estuda médiuns espíritas. Vejam que interessante. Nós já temos trazido essa temática aqui outras vezes para mostrar que hoje a ciência procura estudar os fenômenos mediúnicos. Começa a se adentrar sobre esta temática. E principalmente nós, espíritas, que estamos dentro do ambiente universitário, dentro da academia, e que temos a possibilidade de trazer esta temática para dentro da pesquisa científica. Então, um grupo de espíritas, pesquisadores aqui do Brasil, com pessoas de várias instituições, de várias partes do Brasil, Salvador, Campo Grande, São Paulo, a gente tem pessoas de diversas regiões. Eles se reuniram num grupo para estudar alguns médiuns. Esse trabalho ele foi publicado numa revista científica de grande relevância internacional, que é a PLOS ONE. Essa revista ela é uma revista de bastante impacto, de bastante difusão científica, e esses autores, esses pesquisadores, conseguiram publicar esse estudo. O estudo, ele é um estudo em que eles avaliam o quê? Eles avaliam a atividade elétrica cerebral produzida pelos médiuns durante o período de transe mediúnico, assim como eles avaliam a qualidade da escrita. Eles eram médiuns psicógrafos. Então, o que esses médiuns produziam enquanto estavam ali psicografando? Então, o estudo ele é um estudo bastante robusto e que traz uma série de informações muito interessantes que a gente vai conversar aqui, né, tentar trazer, explicar de uma maneira bastante simples, que seja fácil de compreender, aquilo que esses pesquisadores avaliaram nesse estudo. Então, eles estudaram 9 médiuns, que eram médiuns já com uma certa experiência, Existe todo um critério de seleção, que em todo estudo que se avalia médiuns, eles são adotados. Então, são médiuns reconhecidos pela sua comunidade como pessoas idôneas, como pessoas que não cobram pelo exercício da mediunidade, dentro daqueles preceitos que nós entendemos na doutrina espírita que é o mais adequado, que exercitam a sua mediunidade no sentido de auxiliar, de ajudar as pessoas que precisam. Então, eram médiuns reconhecidos pelas suas instituições. Todos os médiuns que participaram do estudo são médiuns espíritas. E eles tinham também um grupo controle, para poder comparar com os médiuns. Esse grupo controle era formado de pessoas também espíritas, mas que não tinham uma mediunidade ostensiva, ou seja, não tem... lembrando que todos nós somos médiuns, como Kardec já nos ensina nas obras da codificação, porém, nem todos nós temos uma mediunidade ostensiva, ou seja, aquela mediunidade de psicografia, para escrever uma informação, um recado que a espiritualidade está nos passando, ou uma psicofonia, clarividência, clareaudiência, ou seja, os médiuns que participaram, eles tinham todos uma mediunidade ostensiva. E o grupo controle era formado de pessoas espíritas, ou seja, que estão habituadas
a essa questão da mediunidade, mas que não têm uma mediunidade ostensiva. Ou seja, são pessoas que trabalham dentro das instituições ali, mas sem esse tipo de atividade. O que esses pesquisadores eles avaliaram nesse estudo, que foi bastante interessante? Eles avaliaram a atividade elétrica cerebral. Como que isto é avaliado? Isso é avaliado por um exame chamado eletroencefalograma. Então, este exame é um exame em que a gente coloca eletrodos na cabeça da pessoa, então no couro cabeludo você coloca ali, né, são plaquinhas que você cola ali no couro cabeludo. Isso vai estar ligado em fios, né, conectados a uma máquina, e ela vai medir a atividade elétrica cerebral. Lembrando que o nosso cérebro ele é formado por neurônios, são as células que compõem o nosso cérebro. E os neurônios, eles se comunicam entre si através de substâncias que são liberadas nas suas extremidades, chamadas neurotransmissores, e para que esta substância seja liberada na extremidade, passa uma corrente elétrica por dentro do neurônio. Então ele é uma célula que é uma célula elétrica. Ela transmite uma corrente elétrica, ela atravessa o neurônio, libera a substância lá na sua extremidade. Essa substância vai ativar o neurônio seguinte, que também gera uma corrente elétrica e assim sucessivamente, transmitindo a informação de um neurônio para o outro. É assim que o nosso cérebro funciona. Eu estou, por exemplo, aqui falando com vocês, e para que eu esteja aqui pensando no conteúdo que eu estou falando, para que eu esteja transmitindo através da fala, né, do movimento, da musculatura que movimenta para eu poder produzir a voz, isso tudo para acontecer, eu tenho uma quantidade enorme de neurônios trabalhando, produzindo correntes elétricas para que esse fenômeno aconteça. Toda atividade elétrica cerebral é possível ser medida por esse exame chamado eletroencefalograma. Então, os médiums, assim como os grupos controles, foram submetidos a essa avaliação. E eles eram avaliados em 2 momentos diferentes. Um primeiro momento é aquele momento em que para os 2 grupos foi pedido assim, olha, você sente aí e escreva um texto seu, um texto de sua própria autoria, certo? Que você como você mesmo, está dizendo aquilo, escreva um texto. Então, eles escreviam, tinham 5 minutos para fazer esse texto. Num segundo momento, o grupo de médiuns foi avaliado num momento de transe mediúnico, ou seja, naquele momento em que a pessoa se parou, ela se concentrou, ela entrou num transe mediúnico, assim como acontece, por exemplo, na casa espírita, lá na reunião mediúnica, e ele recebe uma mensagem psicografada. Então, esse médium foi avaliado durante a psicografia. O grupo controle não teve o momento da psicografia, mas o que foi pedido para o grupo controle? Foi pedido que eles escrevessem um texto como se eles fossem outra pessoa, como se não fossem eles escrevendo. Olha, imagine como se você estivesse recebendo um espírito, como se você estivesse recebendo uma mensagem que vem do mundo maior. Imagina que você está psicografando. Então escreva aí um texto, em 5 minutos, como se fosse uma outra pessoa comunicando através de você. Então eles imaginavam isso e psicografavam. Em todos os momentos, seja no grupo dos médiuns, seja no grupo do controle, eles eram monitorados com um eletroencefalograma para se medir a atividade elétrica cerebral. Além disso, o conteúdo da escrita, que foi produzida tanto pelos médiuns quanto pelos controles nos 2 momentos, elas foram avaliadas por 3 professores distintos de língua portuguesa, de maneira independente, ou seja, cada professor não sabia do outro, e eles também não sabiam quem eram médiuns, quem era o controle, qual era o momento que cada um estava escrevendo. Então foi feito o que a gente chama de cegamento, ou seja, você faz dessa forma para que não haja interferência, sugestionamento de quem está avaliando. E aí se avaliou o quê? Avaliou o conteúdo dessas mensagens, o conteúdo desses textos, para saber assim, olha, houve mudança no perfil da escrita, houve mudança na qualidade gramatical daquele texto, no vocabulário que é utilizado, no estilo da escrita. Então, tudo isso esses professores avaliaram.
Então foi um trabalho que permitiu uma avaliação bastante ampla e que encontrou resultados muito, muito interessantes. Então, o primeiro ponto que chama atenção nesse estudo é que eles identificaram que o grupo dos médiuns, especialmente naquele momento, quando eles estão em transe mediúnico, existe uma quantidade, uma atividade elétrica cerebral muito mais aumentada do que quando o próprio médium está escrevendo um texto que é dele mesmo. Existe uma completa reconfiguração da atividade elétrica cerebral. Vejam que interessante. A gente sempre imagina, até mesmo dentro do meio espírita, que se você tem uma comunicação que está vindo do mundo maior, você tem um espírito que está se comunicando através daquele médium, o que acontece? A atividade elétrica cerebral do médium vai diminuir, porque ele não está fazendo... Muitos médiums são inconscientes, alguns são conscientes, mas o que se imagina? Olha, que do médium ele vai usar muito pouco. Quem está transmitindo a informação, quem está trabalhando, vamos dizer assim, o cérebro que está trabalhando é o do espírito que está se comunicando. Mas o que eles viram aí foi justamente o contrário. O cérebro do médium trabalha muito enquanto ele está em exercício da mediunidade. Então trabalha mais intensamente do que quando é ele escrevendo um próprio texto. Então isso demonstra que essa ação externa do espírito que se comunica, ela produz uma atividade elétrica cerebral muito intensa. Então, vários padrões de onda que a gente observa no exame de eletroencefalograma, ondas alfa, ondas teta, ondas beta, elas ficam bastante aumentadas. Então, assim, isso chama bastante atenção. Um outro dado que chamou bastante atenção em relação a esse perfil, e ele é muito curioso, é que existe um tipo de onda que é produzida, né, pelo nosso cérebro, e que quando a gente faz uma atividade, por exemplo, criativa, que é o caso do grupo controle, no segundo momento. Então, no primeiro momento, escreveu um texto dele. No segundo momento, olha, imagine que você é um médium, que você vai receber uma mensagem mediúnica, o que você escreveria ali como se você fosse uma outra pessoa. Ou seja, nesse momento, aquele indivíduo do grupo controle, ele vai receber ele vai fazer com que o seu cérebro trabalhe com a criatividade, com a imaginação. Quando a gente trabalha com criatividade e imaginação, existe um tipo de onda cerebral, de atividade elétrica cerebral, que ela é inibida. Para quê? Para que a imaginação possa aflorar. Então o cérebro ele vai ter menos padrão daquela onda e mais padrão de outras. O que chamou a atenção? Que no grupo controle, realmente esse fenômeno aconteceu. Mas no grupo do médium, não aconteceu. Então, durante o transe mediúnico, essa área, esse tipo de onda, que deveria estar inibida pela imaginação, não está no grupo de médiuns que estão lá em transe mediúnico. O que é um sinal, que é uma demonstração de que aquilo ali não é uma produção da mente dele, não é uma produção da sua consciência, mas isso sugere que você tenha uma consciência externa provocando aquela atividade e não a do próprio indivíduo. Se fosse produto da imaginação dele, a gente esperaria que esse tipo de onda estivesse bastante reduzido. Esse foi um achado bastante interessante e que ajuda na comprovação de que, durante o transe mediúnico, aquele indivíduo que está ali se manifestando não é o próprio médium, mas sim uma outra consciência extracorpórea que não está visível às pessoas que estão ali presentes. Então, essa é uma maneira que a ciência tem, da gente demonstrar a ação do espírito sobre a matéria. Lembrando que, é claro, esse tipo de resultado ainda não é um resultado, vamos dizer assim, absoluto, que gera uma comprovação. A gente só vai conseguir isso o dia que a gente conseguir demonstrar a presença do espírito, propriamente dito. Mas são sinais indiretos que vão levando e que vão conduzindo a própria ciência a identificar esta realidade extracorpórea, esta realidade que transcende o mundo material que nós vivemos.
Um outro achado muito interessante desse estudo é o conteúdo das mensagens. Então, o que acontece? Eu comentei com vocês, professores de português analisaram os textos escritos pelos médiuns. Então, quando ele olha o texto do médium, vamos dizer assim, em situação normal, e do médium em transe, o que esses professores identificam? Isso foi unânime entre os professores. Há uma mudança no perfil da escrita. Então, há uma mudança gramatical, há uma mudança no vocabulário que se utiliza, no estilo da escrita. Muda-se o jeito. Não parece ser a mesma pessoa que está escrevendo. Então, isso foi unânime. Ou seja, quando você avalia do médium com ele mesmo. Ou seja, ele em momento normal versus ele durante o transe mediúnico. E essa diferença também foi observada do médium no transe mediúnico para com o grupo controle, com aquelas pessoas que não são médiums, que não tiveram muita diferença em relação ao momento em que ele estava escrevendo habitualmente e no momento que ele tinha que usar a sua criatividade e imaginar que tinha um espírito ali se comunicando. Então, ali a gente já não vai encontrar essa diferença muito clássica. Então, esse também é um outro achado, também é uma demonstração de que, durante o transe mediúnico, há alguma mudança muito significativa. É claro que a gente não consegue, através disso, demonstrar claramente que há uma ação, há uma interferência externa, mas isto é um sinal indireto de que ela está presente. E claro, quando a gente pega textos, isso a gente já teve muitas vezes, isso inclusive é muito comentado dentro do meio espírita, quando Chico Xavier, por exemplo, psicografa a sua primeira obra, Parnaso Além Túmulo. Parnaso é uma coletânea de mensagens, de poesias, escrita por diversos autores. E quando se analisa aquela obra, se pensa o seguinte, olha, se um único homem foi capaz de escrever todos aqueles estilos, ele tinha que ocupar todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Ele deveria receber o Prêmio Nobel de Literatura, porque é uma pessoa que consegue produzir inúmeros estilos e modelos diferentes de escrita. Então veja, essa só foi a primeira obra do Chico. Mas isso demonstra para nós que durante o momento do transe mediúnico, o médium, desde que ele tenha a sua capacidade mediúnica bastante desenvolvida, ele realmente permite com que o espírito assuma esse comando e que dê esse norte em relação ao estilo que se escreve, ao tipo de palavra que se utiliza. Claro que o médium, ele sempre tem um papel, ele sempre tem uma interferência nesse fenômeno. Por isso que é muito importante que quem tem a mediunidade ostensiva desenvolva essa sua capacidade para que, quanto mais desenvolvida essa capacidade, menos interferência do médium. E principalmente esse desenvolvimento não é só o controle da atividade mediúnica, mas também o seu desenvolvimento moral, as suas condutas, o seu comportamento, porque isso tudo vai interferir diretamente no conteúdo e naquilo que está sendo transmitido. É por isso mesmo que Chico se tornou um grande modelo do que é a comunicação mediúnica, porque é uma pessoa que não só trabalhava muito bem a sua capacidade mediúnica, como também tinha uma envergadura moral tão intensa, tão significativa, que dava a possibilidade dessa transmissão de mensagens de espíritos extremamente iluminados, espíritos de alto escalão moral que a gente tem, que puderam transmitir através dele todas aquelas mensagens, todos aqueles livros, aquelas obras, mais de 450 obras publicadas através da psicografia do Chico. Então isso é algo que é bastante relevante, esse estudo, eu fiz questão de trazê-lo para vocês aqui, porque ele representa um avanço muito grande dentro do meio científico para trazer todo esse conteúdo que a gente estuda na doutrina espírita, que vem demonstrar que a mediunidade é uma realidade presente, ela não é nenhuma manifestação de adoecimento, não representa nenhuma enfermidade, nenhuma patologia, mas sim uma capacidade que se tem de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então fica aqui
para a reflexão dessa nossa semana. Que tenhamos todos uma semana de muita luz e de muita paz.